1º de outubro de 2023, como disse o pastor, 506 anos daquele dia memorável de 31 de outubro de 1517, quando um jovem de 34 anos enfrentou o maior poder da história do mundo da época, político, social, econômico e religioso. 34 anos. Eu queria dizer para vocês uma coisa, de maneira muito sincera e com o coração muito aberto. Deus não me chamou para ofender ninguém. Deus não me chamou para entristecer ninguém. Deus me chamou para abençoar as pessoas. Deus me chamou para consolar as pessoas. Mas a maioria de vocês já sabe, eu sou pastor há mais de 55 anos, pregando a palavra de Deus, aqui, fora do Brasil, enfim, qualquer lugar. Só não preguei no inferno porque não deram oportunidade, mas se eu tiver uma, eu vou lá pregar a palavra de Deus. Então eu vou dizer algumas coisas aqui que talvez até assustem. E eu queria pedir que vocês não fechassem o filtro, porque eu tenho um compromisso com a Bíblia, e eu tenho um compromisso com a história. Tudo o que eu disser aqui hoje, toda e qualquer afirmação que eu fizer aqui hoje, todos os textos da Bíblia que eu citar aqui hoje, alguns deles vão ser projetados aqui, estão nas páginas do Novo Testamento, da versão evangélica e da versão católica. Porque o Novo Testamento, de Jesus Cristo para cá, o Novo Testamento, da chamada Bíblia evangélica, porque não tem Bíblia evangélica, tem a palavra de Deus. Mas na versão evangélica é igualzinha, ipsis literis, o da versão da Igreja Católica. Aliás, eu tenho algumas versões em casa, e eu tenho uma delas que é chamada a versão de Jerusalém, muito antiga. E para mim é a melhor versão, mais fiel ao texto original do Novo Testamento, é uma Bíblia católica. Então, o Novo Testamento, que nós evangélicos usamos, e o Novo Testamento, da versão católica, é ipsis literis igual. Agora, o Velho Testamento, da versão católica, tem 7 livros a mais do que a Bíblia que nós usamos. Lá tem Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses 7 livros não fazem parte do cânon do Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus. São chamados deuterocanônicos. Os judeus não aceitam esses 7 livros, mas a igreja cristã, por volta do ano 450, a igreja inseriu esses 7 livros no Antigo Testamento. Com a Reforma Protestante, Lutero, por quê? Entendeu que pelo fato desses 7 livros não fazerem parte do cânon da Bíblia dos judeus, ele as retirou. Mas, em contrapartida, como atitude de combater a reforma, o Concílio de Trento, de 1545 até 1653, 1563 ou melhor, reafirmou que esses 7 livros deveriam fazer parte do Antigo Testamento. E estão aí até hoje, e assim por diante. Então, dizendo estas palavras, tudo que eu disser aqui, pode conferir que está na Bíblia. E as colocações históricas que eu fizer aqui, pode conferir na história. E eu me submeto à justiça de Deus,
Se o que eu disser aqui não tiver diretamente embasada na palavra de Deus e no registro da história. Eu fui chamado aqui para falar sobre, como o pastor já antecedeu, dizendo os 5 pilares da reforma. Sola Escritura, sola fide, sola Escritura, só a Bíblia, sola fide, só a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Jesus Cristo, e soli Deo glória, somente a Deus toda a glória. 5 pilares da reforma protestante. E me coube e de forma assim muito privilegiada, obrigado pastor, pelo crédito e pela confiança, não é? Em me chamar para falar sobre o primeiro pilar, sola Escritura, somente a palavra de Deus. Amém? Muito bem. A gente fala da reforma protestante, citando Lutero, não é? Um menino que nasceu em 1483, 86, não estou lembrado bem, e que aos 31 anos foi ordenado sacerdote. E assumiu aos 31 anos a igreja, a paróquia de Wittenberg, que ficava na Saxônia. E, como sacerdote, ele começou, de forma assim muito clara, a observar os desvios que o cristianismo sofreu ao longo dos anos. E, inconformado com tudo aquilo, chateado com tudo aquilo, porque ele tinha no seu coração que a palavra de Deus era a regra infalível de fé e de prática. E no dia 31 de outubro de 1517, aquele jovem de 34 anos, escrevendo as 95 teses, inclusive muita coisa que eu vou falar hoje, está no meu livro História da Igreja e o Evangelismo Brasileiro. Eu trouxe 10, mas sumiu, né, pastor? É o único livro até hoje que eu vi que consta as 95 teses. Privilégio para mim, glória a Deus. Então, no dia 31 de outubro, ele fixou na porta da universidade da cidade de Wittenberg 95 pontos contrariando, contestando os ensinos do Papa e os ensinos dos concílios ao longo da história. Então, a reforma protestante, irmãos, não aconteceu necessariamente com Lutero. Lutero foi, digamos assim, aquele elemento separado por Deus para esse fato histórico. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1050, quase 500 anos antes do aparecimento de Lutero, a igreja cristã teve um cisma, teve um racha, 1050. Houve uma separação entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, chamada hoje a Igreja Católica Ortodoxa Grega. E uma das razões, ou pelo menos algumas razões pelas quais houve essa separação, porque alguns bispos do Oriente não aceitavam a tese da infalibilidade do Papa. O Papa era um homem, e como tal, era falível. Outra coisa, a igreja do Oriente não aceitou o genuflexo, o curvar-se diante de imagens de escultura. E, obviamente, por outras razões, houve a cisão em 1050. E eles se excluíram mutuamente. E um dos papas mais recentes aí, o João Paulo II, ele foi até o Oriente para se reconciliar com os católicos ortodoxos gregos. E isso foi um registro histórico muito importante, porque teve a humildade de ir lá para pedir perdão para
os patriarcas da Igreja Católica Ortodoxa Grega. Então, 1050, para vocês terem uma ideia, um homem chamado John Wycliffe, britânico, ele nasceu em 1300 e umas quireras. Em 1398, ele morreu. Olha, calculem vocês, de 1300 para 1517, quantos anos antes de Lutero, John Wycliffe pregava princípios bíblicos contrariando os ensinos do Papa e dos concílios. Isso na Inglaterra. John Hus, esse homem de origem tcheca, ele também, sacerdote, começou a entender os desvios da igreja. E em 1415 ele foi queimado em praça pública, vivo. E sabe quem que mandou queimar? O Papa. Por quê? Porque ele pregava princípios bíblicos que afrontavam os ensinos da época. E quando o algoz chegou com a tocha acesa para atear fogo onde João Hus estava amarrado para ser queimado, ele disse uma frase: quero dizer uma frase. Aí o algoz parou um pouquinho e as autoridades disseram, um gesto, deixa ele falar. Ele disse: hoje vocês vão queimar, assar um ganso magro. Por que ganso? Porque John Hus, na língua tcheca, é ganso. Então seria João, ganso. Hoje vocês vão assar um ganso magro. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne, que vai cantar em alto e bom som. E esse cisne vocês não vão conseguir assá-lo. E nenhuma rede vai conseguir prendê-lo. Uma palavra profética dirigida, sabe a quem? A Lutero, 100 anos depois. Quando ele terminou de dizer isso, atearam fogo e foi queimado vivo. John Hus. Savonarola, também queimado vivo em 1498. Isso aqui, meus irmãos, é uma pequena amostragem, porque vocês não fazem ideia quanta gente morreu por se opor. E se opor com base nos ensinos da Escritura Sagrada. Gente queimada viva. Renuncia? Não renuncia. Então vai ser morto. Por que Lutero usou como um dos 5 pontos da reforma o sola Escritura? Somente a Escritura. Porque na visão de Lutero, irmãos, somente a Bíblia é regra infalível de fé e prática. O pastor perguntou aqui para os novos membros: vocês confessam e professam, acreditam, anunciam, declaram, reconhecem que a Bíblia é regra infalível de fé e prática para a vida de vocês? Eles disseram que sim. Se depois disserem que não, vão responder diante de Deus, porque prometeram. Então, para Lutero, a Bíblia é a regra infalível de fé e prática para os cristãos quanto ao seu conteúdo, propósito e mensagem. Sola a Escritura, somente a palavra de Deus. Para Lutero, a Bíblia era o manual do fabricante. E por isso não podia ninguém ir além ou ficar aquém dos ensinos da palavra. Ninguém. Na verdade, o jargão correto deveria ser:
Scriptura locuta causa finita est. A Escritura falou, não se discute. Só que inventaram outro brocardo. Roma locuta causa finita est. Roma falou, o Papa falou, não se discute. Para Lutero, somente a Bíblia revela o agir de Deus na criação, na redenção e no juízo final. O grande problema, irmãos, é que a igreja, no decurso dos séculos, foi encontrando assim alternativas para ajustar certas coisas que lhe era conveniente. Por exemplo, e isso é vigente até hoje, a Igreja Católica ensina que Jesus Cristo deu aos padres e aos bispos, e principalmente ao Papa, o poder de dar continuidade àquilo que a palavra de Deus não ensinou. Então, para todos os efeitos, a tradição da igreja está nesse patamar, aqui. E sabe onde está a Bíblia? Está aqui. A tradição e o ensino da igreja está acima da palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho uma profunda admiração por Maria, mãe de Jesus. Se vocês forem lá em Lucas, quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, o cântico de Maria, que coisa linda, que adoração. Tem um grande respeito, e eu, até certo ponto, me coloco assim, à disposição na defesa da Virgem Maria. Em relação ao seu caráter, à sua postura, à sua submissão, como bem-aventurada, feliz, abençoada por ter sido escolhida como mãe do Salvador, e cumpriu o seu papel, foi mãe. Assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João, e tantos outros, na era da igreja primitiva, e no decurso dos séculos, homens e mulheres que marcaram a história, trazendo ao mundo o caráter de Deus. Agora, por que a igreja tomou medidas para colocar Maria no altar? Por que razão? Para vocês terem uma ideia, no concílio de Éfeso, no ano 431, lá na igreja do Oriente, levantou-se uma questão, e ali nasceu o primeiro dogma sobre Maria. O bispo de Alexandria defendia que Maria era atribuído a ela a palavra Theotokos. Perdão, isso mesmo, Theotokos. Maria era mãe de Deus. Theos, em grego, é Deus. E já um outro bispo chamado Nestório, que era bispo da igreja de Constantinopla, ele entendia que Maria não era mãe de Deus, Theotokos. Maria era Christotokos, a mãe de Cristo, o Filho de Deus. E pasmem vocês, nesse concílio, passou a tese de Cirilo, criando-se o primeiro dogma, que Maria é mãe de Deus. E você que foi católico, eu nunca fui, porque eu sou trimétodo evangélico. Minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, já era evangélico. Mas
Os católicos rezam. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, mãe de Deus. Bem, Deus é incriado, meus irmãos. Mas sabe qual que é a estratégia? Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, se Maria foi mãe de Jesus, consequentemente, ela é mãe de Deus. Ó, esse é irmão desse. 431. Aí vem o segundo dogma que a igreja foi criando, que não tem base na palavra de Deus. No concílio de Latrão, eu não disse ladrão, concílio de Latrão, 649, criou-se o segundo dogma sobre Maria, a perpétua virgindade de Maria. A igreja ensinou para os fiéis de que Maria, mesmo parindo Jesus, ela continuou virgem. Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Como que o Verbo se fez carne? Foi através da concepção do Espírito Santo no ventre de Maria. E ao ser concebida, a criança nasceu. E eu acredito, irmãos, que Jesus, saudável, eu não sei, a Bíblia não fala, mas eu creio que Jesus nasceu com uns 4 quilos. Saudável. Agora, como é possível um parto de uma criança de 4 quilos e continuar virgem? A virgindade de Maria não foi rompida de fora para dentro através de um relacionamento sexual com José, mas a virgindade de Maria, ela foi desfeita de dentro para fora, com o nascimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus nasceu numa manjedoura porque José e Maria estavam indo de viagem para atender uma demanda do império, e no meio do caminho ela começou a sentir dores de parto, e José foi o parteiro. E eu creio, meus irmãos, porque o Verbo se fez carne, Maria deu à luz com muita dificuldade, como qualquer outra mulher, e sangrou. Ficaram marcas de sangue naquela manjedoura, porque o Verbo se fez carne. Não, perpétua virgindade. Como é que ficam os textos bíblicos de Lucas 2,7? Prestem atenção. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Lucas 2,7. Ela deu à luz o seu filho primogênito, que é o primeiro. E o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primogênito. Isso está no Novo Testamento, aqui e lá. Aqui e lá. Como fica Mateus 1, 23 a 25, quando diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, ele a chamarão e recebeu Maria como sua esposa. Mas, olha a conjunção adversativa mas aqui, mas ele não teve relações com ela, até que, a Bíblia está dizendo que José não teve relacionamento sexual com Maria, até que, não precisa dizer bacharel em línguas, vai entender o original, está aqui já traduzido, até que ela deu à luz um filho, e depois o nome de Jesus. Para um bom entendedor, depois que Jesus nasceu, você acha que o coitado do Zé ficou? Tenha paciência.
Ela era linda. Como fica Marcos 3, 6, 2 a 3. Aliás, Marcos capítulo 6, versos 2 e 3. Quando chegou o sábado, começou Jesus a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados, dizendo, abre aspas, de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Quem era essa gente? Era gente da cidade de Jesus, que viram Jesus crescer. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, olha a pergunta dos conterrâneos de Jesus, vizinhos de Jesus, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? Meu Deus! Não era gente lá dos cafundó do Juda, é gente da terra de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e José, e dá nome aos irmãos de Jesus? E pena que não dá nome às suas irmãs, mas diz assim, e não estão conosco aqui as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então Maria teve diversos filhos depois de Jesus. Como é que ela continuou virgem, irmãos? Sabe qual a saída? Falam que esses nomes aqui eram primos de Jesus. Vamos em frente. Terceiro dogma. A Imaculada Conceição de Maria. O que é isso? Maria não teve pecado. Ela foi concebida sem pecado. Essa questão começou a ser debatida desde o século V, mas só foi transformada em dogma no dia 8 de dezembro de 1854. Durante 1854 anos, Maria era pecadora. Vou repetir, 1854 anos, na cabeça dos cristãos, Maria era pecadora, como qualquer outra pessoa. Mas um papa chamado Pio XI entendeu de forma diferente, meteu a caneta e chancelou esse dogma. Agora eu pergunto para vocês, como é que fica Romanos 3:23, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus? Como é que fica 1 João 1:8? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade de Deus não está em nós. Irmãos, quem não tinha pecado era Jesus, porque Jesus não teve o DNA de Adão. A semente que fecundou o útero de Maria, o óvulo de Maria, foi o poder do Espírito Santo, não tinha o DNA de Adão. Agora, gente, Maria tinha o DNA de Adão por parte da mãe e do pai. Jesus um dia disse para a multidão, quem de vocês me convence de pecado? Ninguém falou nada, porque Jesus não tinha pecado. O quarto e último dogma a respeito de Maria. Meus irmãos, eu quero, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço tão demorado, de pelo menos uns 50 anos, porque na eternidade não tem. A eternidade não é cronológico, né? Dar um abraço de 50 anos de Maria, dizer, você, mulher, foi porreta, mulher de Deus, Deus escolheu você para gerar o Salvador, escrever de forma, com letras garrafais, de submissão, fidelidade a Deus, mulher abençoada.
mas não para ser colocada no altar. Quarto dogma: Assunção de Vossa Senhora. Minha não é. Assunção de Vossa Senhora. Esse dogma me diz que Maria foi elevada aos céus pelos anjos. Sabe quem que disse isso? O Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. 50 para 2000, 50 anos para 23, 73 anos. Até 73 anos atrás, todos os católicos sabiam que Maria tinha morrido e sepultada como todos os demais. Mas de 73 anos para cá, esse Papa promulgou o dogma que ela foi elevada pelos anjos em corpo. E os católicos foram obrigados a crer e acreditar, mesmo que isso não tenha base bíblica. Pasmem vocês, 1950. Por quê? Porque entenderam que os concílios, os bispos e o Papa têm poder para ir além da Bíblia. Biblicamente falando, a Bíblia fala no Antigo Testamento, que um homem chamado Enoque viveu com Deus e Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Está na palavra. Então eu creio que Enoque foi trasladado. Em 2 Reis, capítulo 2, verso 11, diz que uma carruagem de fogo elevou Elias para Deus. Eu creio, porque está na palavra. No Novo Testamento, em Atos 1, 9 a 12, Hebreus 12, 2, está registrado que Jesus foi elevado às alturas e assentou-se à direita do trono de Deus. O único que está no céu é Jesus Cristo assentado do lado da mão direita do trono de Deus, de onde virá para julgar vivos e mortos. Como fica João 3,13, quando a Bíblia diz: ninguém subiu ao céu, exceto o Filho do homem que de lá desceu. Você fala, pastor, onde é que está Elias, Enoque? Eu particularmente creio que eles estão no paraíso, aguardando a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, a transformação dos que estiverem vivos, que ressuscitarem em Cristo, para o encontro com o Senhor, para o céu ser povoado pela escrava resgatada, e lá junto, Elias e Enoque. Assim como o inferno também está vazio, porque ele foi preparado para quê? Para o diabo e seus anjos e os seus seguidores. Está lá novinho esperando. O capeta, seus asseclas, os demônios todos, e os homens e mulheres que rejeitam a graça de Jesus, e quando Jesus voltar, e que ele for lançado no fogo, todos irão com ele. Aí tanto o inferno como o céu vai ser povoado. Agora olhem para cá. O que não entra na minha cabeça é porque tanto evangélicos como católicos não aceitam o espiritismo, porque o espiritismo consulta morto. E eu pergunto para vocês, a igreja católica não está consultando morto? Orando para morto? Pedindo o auxílio de morto? Morto não decide. Então é um espiritismo disfarçado. Irmãos, quem que é digno de louvor e adoração, biblicamente falando? É o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Tanto esta Bíblia, como a do lado de lá, está claro em dizer: não façam imagens de escultura, nem a semelhança dos que está no céu, nem na terra ou debaixo da terra. Não façam imagens de escultura, e não se curvem diante delas, e não ofereçam cultos a ela. Mas somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe o que a igreja inventou? A palavra latria, no grego, significa culto ou adoração. Então eles inventaram o seguinte: a latria é culto ao Deus Todo-Poderoso. Mas por causa da incursão dos santos na vida da igreja, eles criaram um outro vocábulo, dulia. O que é dulia? É uma adoração inferior àquela que a igreja tem que dar a Deus. E por causa dos 4 dogmas sobre Maria, eles inventaram um terceiro vocábulo, hiperdulia, isto é, a adoração a Maria está acima dos demais santos. Latria, dulia e hiperdulia. E nós, evangélicos, nós apenas na latria, que é a adoração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por favor, querido, projeta para mim Mateus 22, 29. Depois aquele seguinte que eu for falando, por favor, para a gente caminhar para o encerramento. Aonde que sai a projeção? Lá? Vamos ler juntos, irmãos? O que é que Jesus falou? 1, 2, 3, já. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A maior causa da ignorância espiritual do povo é a falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas erram porque não conhecem a Bíblia. 1 Timóteo 1,15, por favor. Um, dois, três, já. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A Escritura é inspirada, toda. Não pode ser mudada, violada. Não ir além e nem ficar aquém. O outro texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, quem ensina o cristão é a Bíblia. Não é a igreja que inventa coisas dizendo que é para fazer fora da Bíblia. Se o pastor Marcos começar a ensinar os negócios aqui fora da Bíblia, comunica o presbitério. Certo, pastor? Não dá. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Agora é tremendo. Vamos lá. Olha lá, 1, 2, 3, já. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, 2 pontos. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. A palavra de Deus é a profecia, é o testemunho.
Vamos para a aplicação. Somente a Bíblia deve ser o fundamento para a nossa fé cristã. Só a Escritura. Lutero disse isso. Só a Escritura. Segundo, não podemos ir além e nem ficar aquém da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz, pode crer. Vou repetir, se a Bíblia diz, pode crer. Agora, se a Bíblia não disse, vaza, cai fora, porque é heresia. Ou crendice. Falar nisso, abrindo um parênteses aqui, me veio à memória. Você sabe qual a diferença entre fé e crendice? A fé genuína tem lastro bíblico. A crendice tem como base invenção dos homens. Por exemplo, as invenções que a igreja foi criando aqui, os dogmas da tão querida e preciosa e maravilhosa, bendita e bem-aventurada Maria, mãe de Jesus, nossa irmã. Então esses dogmas são dignos de fé? Não, porque é só crendice, porque invenção dos homens, não está no crivo da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina sobre a singularidade da pessoa de Jesus no processo da nossa salvação e libertação. Olha o termo, singularidade de Jesus, é só Jesus. Alguém vai falar aqui, solos Cristos, é só Jesus. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, somente Jesus foi aquele que pisou, dentre os que pisaram esta terra, incluindo a mãe dele, e todos os apóstolos, Pedro, Tiago, João, enfim, Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, John Hus, ninguém que pisou esta terra teve a ousadia de dizer o que eu vou falar agora. Somente Jesus, daí a singularidade da pessoa de Jesus. Somente Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a água da vida, João capítulo 4, verso 14. Eu sou a porta, João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, ninguém mais disse ser a porta, pelo amor de Deus. Somente Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Somente Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, João 11:25. Somente Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Somente Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10:11. Como, pelo amor de Deus, colocar mais pessoas, como se Jesus não fosse o suficiente? Aí entra essa história da dulia e a hiperdulia. A Bíblia ensina que só há um mediador entre Deus e os homens. Projeta para mim, meu querido, 1 Timóteo 2:5. 1, 2, 3, já. Meu Deus do céu, quantos mediadores tem entre vocês, eu e Deus?
A Bíblia diz que só há um Deus e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, nenhum outro. Singularidade da pessoa de Jesus. A Bíblia ensina claramente sobre o retorno de Jesus, Atos 1, 10 e 11. A Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A Bíblia fala, ensina o povo a estar de olho aberto, porque haverá um juízo final, haverá um acerto de conta. Tem que viver cada dia como se fosse o último, porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. E a igreja tem que pregar isso, porque a Bíblia diz que vai ser assim. Meus irmãos, Lutero foi um homem falho, como qualquer um outro. E vocês sabem qual foi a gota d'água para Lutero afixar nos portais da Universidade de Wittenberg as 95 teses? Porque na época de Lutero, o Papa era Leão X. E ele queria construir a Basílica de São Pedro, que está lá hoje, no pontificado dele. Então o que ele inventou? Ele inventou as indulgências. Digam comigo, indulgências. O que era indulgência? Era o seguinte: tinha uma tabela. O elemento tinha dúvida que um parente morreu e não foi salvo, ou talvez estivesse no purgatório. Chegava lá para um frei chamado Tetzel. Ele disse: olha, eu queria garantir a salvação de um parente meu. Quanto custa? O Tetzel pegava a lista e falava: assim, para tirar alguém do inferno ou do purgatório, coisa que o valha, é tantas gramas de ouro. Dizia-se claramente, quando a moeda de ouro retinia no fundo do cofre, a alma do camarada saía do purgatório. Por exemplo, um elemento chegava lá para Tetzel e falava: olha, eu tenho um desafeto, é uma pessoa que eu não gosto, e eu queria dar um corretivo nela, mas é um corretivo bem dado. Mas é uma coça? É pancada? É pancada. Deixa eu ver aqui, tal. Uma correção de um desafeto, né? Pancada, soco, é isso, é tantas gramas de ouro. Conta-se que um dia um fidalgo, vendo essa brincadeira, e que já não aguentava mais os desmandos da igreja, ele convidou alguns amigos e disse: vamos dar um corretivo num cara aí? Vamos. Aí ele chegou para Tetzel e disse: quanto que eu devo pagar para dar um corretivo num desafeto? Um cara safado, malandro, pilantra, sem vergonha. Aí o Tetzel olhou: mas como é que é? Vai ser barra pesada? Vai ser pontapé, vai ser tantas gramas de ouro. Esse fidalgo entregou para Tetzel, e o Tetzel entregou para ele o recibo, o documento que o inocentava daquela culpa ou daquele pecado. Tetzel ia voltando com a mala cheia de ouro, e esse fidalgo com os seus amigos ficaram de tocaia. Quando ele ia passando com a carruagem, pularam, tiraram ele da carruagem, deram uma coça, sem máscara, cara limpa, mas deram um pau nesse frei chamado Tetzel, deixaram ele quase arrebentado. Ele foi para o juiz
e fez uma denúncia dizendo que aquele fidalgo cometera esse delito. Foi convocado para comparecer diante do juiz. Esse fidalgo compareceu, tranquilo. E o juiz perguntou: há uma acusação sobre você. Que você deu uma camaçada de pau nesse cidadão. Você confirma? Ele falou: confirmo. Quando o juiz foi dizer a sentença, esse fidalgo disse: eu estou lá, juiz, mas o senhor está me julgando por quê? Claro, você é réu, confesso, você confessou esse delito. Ele falou: eu tenho um perdão do Papa, Leão X está aqui, ó. O juiz olhou para Técio com a cara toda machucada e disse: não posso fazer nada. O acusado está liberado. Que Deus nos abençoe.